Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. E no primeiro vídeo, depois do lançamento do Guia do Iniciante, que foi um lançamento bem legal, a galera compartilhou, eu vi quem compartilhou, queria agradecer bastante vocês, foi bem legal mesmo. E para aumentar a quantidade de vídeos que venho produzindo aqui, eu resolvi criar uma série diferente dessa vez, eu vou criar uma série chamada Dica Rápida, onde a ideia é passar uma dica rápida. E eu não vou parar com os tutoriais comuns, eu vou apenas produzir um outro tipo de vídeo para que eu consiga produzir mais vídeos para vocês. Então, dessa vez a gente vai conhecer sobre um add-on do Blender, ou um plugin, se você preferir chamar assim, que auxilia na manipulação dos nodes, chamado Node Wrangler, ou também conhecido como ferramentas de eficiência em nodes, ou Node Efficient Tools, alguma coisa assim. Eu tenho dois painéis aqui que eu criei, do lado esquerdo a gente tem o Node Editor do tipo Shader, e do lado direito a gente tem o Composite Nodes. Então eu deixei eles abertos aqui para mostrar para você como funciona. Primeiro a gente tem que ativar o add-on, a gente vai fazer isso entrando em File, User Preference, e na busca aqui a gente vai digitar Node Wrangler, né? A gente pode digitar só Node e vai aparecer aqui. Vai aparecer escrito Node Wrangler AK Node Efficiency Tools. Então marque essa opção, ative o add-on, né? Não esqueça de ativar. E se você quiser que esse add-on esteja ativado quando você criar um novo arquivo do Blender, você tem que marcar a opção Save User Settings. Bom, você já deve ter percebido que eu não utilizo esse add-on nos tutoriais aqui do Blender Power, né? É que eu gosto de utilizar o Blender cru, né? Sem nenhuma modificação, para que qualquer pessoa consiga entender os tutoriais, né? Então, durante o meu workflow eu utilizo vários add-ons, várias ferramentas, várias modificações na interface do Blender que não dá para utilizar no tutorial, né? Eu tenho que utilizar realmente o Blender cru. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para vocês para mostrar um pouco do meu workflow. Então, uma vez com o Node Wrangler ativado, a gente vai começar a fazer a mágica nos nodes. Bom, visualmente não mudou nada, tá igualzinho, mas veja só, eu vou desconectar aqui esse com esse. Então, para conectar esses dois nodes, eu teria que puxar a saída aqui do Diffuse e conectar na entrada do Material Output. Mas quando a gente usa o Node Wrangler, a gente tem um meio muito mais fácil de fazer isso, que é segurando Ctrl e botão esquerdo do mouse. Vai aparecer uma linha vermelha e vai aparecer os nodes, esse contorno vermelho em volta dele. Então a gente não precisa puxar diretamente aqui do pontinho, né, que a gente consegue ligar esses dois nodes. Veja só, com um pequeno risco assim, ele já consegue identificar os nodes e fazer a conexão. Aí eu utilizei aqui para cortar o Ctrl, botão esquerdo do mouse e arrastei, ele corta. Esse aqui não é do Node Wrangler, é nativo do Blender. Então Ctrl, botão direito e arrasta, e ele vai ligar os nodes. Outra muito legal, vou adicionar aqui um novo shader, vou adicionar um glossy. Vou arrastar ele para cá. Digamos que eu queira fazer o mix desses dois nodes. Eu teria que vir Shift A, Shader, Mix Shader, posicionar ele aqui, conectar o outro, enfim. Eu tenho uma outra forma de fazer isso de um jeito bem eficiente, que é segurando Alt e arrastando o botão direito do mouse aqui. Ele já vai criar o Mix Shader, vai conectar eles, os nodes que eu arrastei, e vai ligar no Material Output, ou seja, onde o fluxo do node estava seguindo. O mesmo vale aqui para os render layers. Deixa eu duplicar aqui, né, no Composite Nodes. Eu seguro o Alt, arrasto aqui, ele faz o Mix Color, né, não é o Mix Shader, porque a gente está em outro tipo de node, e mixa esses nodes. Mas esses atalhos que eu estou citando aqui eu vou colocar no post, então não se preocupe, eu só quero mostrar realmente para você ver como o Node Wrangler funciona. Uma outra coisa legal dele, eu vou selecionar aqui os dois nodes, o Diffuse e o Glossy. Eu vou apertar Ctrl+, e veja que ele já adiciona um Add Shader. Eu posso apertar também Ctrl 0, que ele vai adicionar um Mix Shader. Tem outras teclas de atalho aqui, por exemplo, Ctrl maior que ele adiciona um Greater Than, que é o maior que também, que é uma operação matemática, que eu também vou deixar listado lá no post. E lembrando que o mesmo vale para o outro tipo de editor de nodes também. Eu vou deletar esse Greater Than aqui e vou fazer um mix desse shader, conectar ele aqui com o Ctrl. Eu fiz com dois toques, eu consegui fazer o mix e depois eu fiz a ligação dele aqui. Por exemplo, se eu quero mudar o Mix Factor, né, que eu traduzo porcamente como fator de mistura do Mix Shader, eu posso segurar Alt e apertar seta para frente e seta para trás e ele vai mudar o Mix Factor. Ele muda de 10 em 10%, mas se eu segurar Shift, ele vai mudar de 1 em 1%. A gente vai ter mais controle nessa alteração. E o mesmo vale para o outro também.
Então a gente pode alterar diretamente segurando Alt e seta para frente e seta para trás. Aqui no Node Mix Color eu posso segurar Alt e apertar a seta para cima e seta para baixo para mudar o Blending Mode, né? Então a gente pode ter esse tipo de atalho aqui também. Então é bastante eficiente. Então Alt para frente e para trás muda o Fact, para cima e para baixo a gente muda o Blending Mode. Então digamos que você adicionou aqui um Node que você não vai utilizar ele, né? Ele foi útil alguma hora, tipo o Kill Emission, a gente adicionou, já usou ele, não vai usar mais, e digamos que a gente tem vários nodes aqui que não são utilizados. Então, para poder limpar toda essa configuração de nodes com os nodes não utilizados, ou seja, os nodes que não se conectam com o output de nenhuma forma, ou seja, ele não está ligado aqui, chega até no output, ele está sozinho, né, na árvore de nodes. Então, se eu apertar Alt X, ele vai aparecer uma janela perguntando se eu quero deletar os nodes não usados, e eu posso, assim, limpar toda a minha configuração de nodes. Aqui uma parada muito legal para quem usa o Cycles, que eu tenho um eu tenho um atalho para visualizar o que está acontecendo. Eu vou mudar aqui para o modo renderizado para você ver o que está acontecendo. Se eu segurar Ctrl Shift, eu consigo ter um preview do node. Então, Ctrl Shift, botão esquerdo do mouse, ele vai conectar diretamente aqui, o que a gente não tinha no modo de editor do tipo de shader, né? A gente só tinha aqui no modo Composite Nodes, né? Se a gente segurar Ctrl Shift e clicar, ele adiciona automaticamente o Node Viewer. Mas no editor de shader, a gente não tinha isso. Então a gente consegue ver diretamente o que está acontecendo aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais evidente o que eu estou fazendo. Então, aqui eu consigo ver, ter uma pré-visualização do que está acontecendo. Se eu adicionar um outro node aqui, um tipo Input, Texture Coordinate, segurar Ctrl Shift e clicar com o botão direito, ele vai adicionar automaticamente um shader do tipo Emission e vai ligar aqui com o Texture Coordinate e a gente consegue ver na 3D View agora um preview desse node. Então isso é bem interessante mesmo, a gente pode facilmente saber o que está acontecendo. Você pode clicar nas imagens, no shader do tipo Image Texture, né? Você pode ver em tempo real o que está acontecendo, sem ter que vir aqui, clicar no Output, que não vai funcionar, e você vai ter que adicionar, no mínimo aqui, um Emission, arrastar aqui para cima. Isso é um pouco trabalhoso, então basta você segurar Ctrl Shift e botão esquerdo aqui em cima. Bom, deixa eu voltar aqui para o editor de nodes. Cadê você? Eu errei. Deixa eu voltar aqui para o editor de nodes e vou mostrar para você mais uma coisa bastante interessante para você organizar a sua árvore de nodes, né? Deixa eu deletar aqui esse emission que foi utilizado na visualização. Deixa eu conectar esse aqui. Conectar esse aqui. E agora eu vou separar aqui um grupo de nodes, né? Não seria bastante um grupo? Deixa eu explicar para você como vai funcionar. Se eu segurar aqui, se eu selecionar com Shift vários nodes e apertar Ctrl G, ele cria um grupo aqui para mim. Então, eu posso entrar e sair no grupo com a tecla Tab e posso apertar Shift A e adicionar esse grupo novamente, né? Esse Node Group aqui que eu acabei de adicionar. Esse grupo, ele não é do Node Wrangler, mas é bastante eficiente, né? Mas digamos que a gente não queira criar esse grupo aqui que fica escondido, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, vou dar Ungroup aqui e vou apertar Shift P e ele vai criar um grupo aqui em cima. Depois que eu criei o grupo, eu só apertar F6 e consigo nomear como um grupo qualquer. Posso aqui alterar a cor desse grupo. E agora o que a gente tem aqui é um grupo separado que você pode nomear aqui como ferrugem. E aqui você pode pegar um grupo metal e fazer eles se misturarem aqui na frente. Então aqui a gente consegue fazer uma organização bem melhor dos nodes e vale aqui para o outro editor de nodes também. Para alterar a cor do grupo depois, você tem que abrir o painel aqui da propriedades, né, com a tecla N. E vai descer a opção Color aqui e procurar a cor e alterar. Agora eu vou mostrar um para vocês que eu considero mágico, que é bastante interessante. Se você selecionar um shader e apertar Ctrl T, olha o que ele vai criar automaticamente para você. Aquela configuração que a gente está cansado de fazer nos tutoriais, que é um Technical Coordinate, um Mapping, um Mesh Texture e um conectado com o shader Diffuse. Então, isso acelera bastante o processo, né? Bastante você selecionar o shader e apertar Ctrl T para criar o setup inteiro, apenas uma tecla. Bom, os mais legais eu acho que eu já mostrei aqui. Acho que faltou apenas mostrar como funciona a conexão com opções, né? Deixa eu fazer uma configuração aqui. Eu vou apertar Shift Ctrl e arrastar o botão esquerdo do mouse. E aqui a gente tem uma configuração um pouquinho diferente de apenas o Ctrl pressionado, né? Que ele conecta com a primeira opção. No caso aqui está conectando com a segunda. Mas se a gente apertar Ctrl Shift e arrastar,
veja o que ele pergunta. Ele pergunta da onde a gente quer sair a conexão. Eu vou sair aqui, por exemplo, da saída câmera. E eu vou dar entrada no Node normal. E ele vai fazer as opções. Então, Ctrl, ele conecta como bem entender, no caso no segundo aqui, não sei por que ele fez isso. Ctrl Shift, ele pergunta de onde você quer sair, para onde você quer conectar. A gente pode fazer o mix com Alt. E eu acho que esses são os atalhos mais interessantes aqui do Node Wrangler. O resto dos atalhos eu vou colocar no post, né, porque são bastante. Eu não uso todos porque é difícil decorar todos. Eu realmente queria usar todos. Eu acho que se eu soubesse usar todos, eu faria as coisas com bem mais velocidade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida, que foi só para mostrar o add-on Node Wrangler, que ele faz mágica com os nodes, né, aumenta a nossa velocidade. Se você decorar os atalhos, você vai conseguir fazer as coisas bem mais eficaz do que você faria sem ele. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, quer que eu continue com as dicas rápidas, me deixe saber, né? Comente aí embaixo. Se você não gostou, também comente aí embaixo e me deixe saber o que você realmente achou da dica rápida. Então, para mais atalhos lá no post e vejo você no próximo vídeo. Mas antes, vou indicar o blog de um brother meu, é o designersbrasileiros.blog.br. Se você gosta de design, eu sei que você gosta, dá uma olhada lá no site do cara, tem design, tipografia, fotografia, enfim, tem inspiração para suas artes, inspiração para seus trabalhos, inspiração para sua vida, por que não? É um site bem interessante para você entrar diariamente e ter aquela dose diária de inspiração. Então é isso, gente, só mais uma dica aqui de fim de vídeo e fui!